Se alguém tiver mais algum outro pedido de oração, apresentaremos ao Senhor, tá bom? Nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofe, aí no final, no apelo, a gente canta a terceira estrofe, tá bom? 289, não temerei. Quero ouvir a voz de todos, tá bom? Quando as sombras que a noite impõe vem trazer-me receio sem fim, não temerei, pois Jesus, o meu Rei, bem perto está de mim. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui, medo jamais, Ele dá paz, não temerei com Cristo. Medos que vêm, coisas que eu não sei, que o futuro me pode trazer. Posso confiar, Deus poder vai me dar, eu nada vou temer. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui, medo jamais, Ele dá paz, não temerei com Cristo. Amém. Obrigado, Juliana. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse e o capítulo é o de número 2. Apocalipse, nós estamos estudando aí a doutrina das últimas coisas, um curso de escatologia, e graças a Deus até aqui o Senhor tem nos abençoado. Hoje nós estamos adentrando a nossa 14ª aula de número 14. É um tempo muito salutar, um tempo muito proveitoso. Vocês verão, logo terminaremos aí o livro do Apocalipse. Então, capítulo 2, hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito da quarta igreja. São 7 as igrejas que Jesus envia cartas aí no livro do Apocalipse. Essas igrejas são igrejas reais, igrejas que existiram, né? Essas igrejas também representam um certo período da história, mas essas igrejas também, elas revelam um pouquinho da nossa igreja, né? Então, com certeza, há uma mensagem aqui para as nossas vidas. Então, carta de Jesus à igreja de Tiatira. Esse é o título da mensagem de hoje. Apocalipse 2, 18 a 29. O pastor Davi, ele vai fazer a leitura para nós de todo o conteúdo aí, do 18 ao 29, e os irmãos acompanham aí na leitura. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição
e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Obrigado, pastor, pela leitura. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, obrigado pela oportunidade da qual nós nos encontramos nesta noite, onde temos aí a oportunidade de nos reunirmos e estudar um pouquinho a Tua Palavra, inclusive extrair dela verdades que vão nos ajudar na nossa caminhada, nas nossas lutas, nos nossos medos, inclusive dando algo que todos nós precisamos. E isso independentemente da situação que alguém esteja inserido. Todos nós precisamos de esperança. E a verdade, Senhor, é que somente Sua Palavra pode nos dar esperança. Então que possamos tirar verdades profundas para a nossa caminhada. Que possamos ser transformados pela Sua Palavra. Lhe rogamos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, das 7 cidades ali da Ásia Menor, a menor delas, a menor cidade é a cidade de Tiatira. A menor delas, das 7 cidades. E curiosamente, a maior carta com relação a conteúdo foi para a menor cidade. Olha que interessante. A menor cidade recebeu o maior conteúdo. Interessante que das 7 cidades, vocês se lembram quais são? Nós temos aqui uma cidade portuária, Éfeso, Esmirna, também portuária, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Inclusive, das 7 cidades, a cidade mais importante das 7 era Tiatira. E sabe por que era a cidade mais importante? Era a cidade que estava em maior desenvolvimento comercial. Era uma cidade em expansão, embora fosse bem pequenininha. Era uma igreja que tinha projeção. Inclusive, há achados arqueológicos que dizem que as melhores e as maiores profissões estavam lá em Tiatira. Tecelões, por exemplo. Inclusive, há no livro de Atos, uma mulher que se converteu, que trabalhava com tecido nessa cidade. Não era Juliana, não. Alguém sabe o nome dela? Lídia. Isso, a Lídia. A Lídia morava ela era natural de Tiatira. Quer ver só? Atos 16. Acho que Juliana ia gostar muito de Tiatira, né? Ia ter todos aqueles tecidos assim, né? Atos 16, 11 a 15. A Jennifer vai ler pra gente. Atos 16, 11 a 15. Lídia morava lá. Oi? De 11 a 15. O capítulo é o 16. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a
da cidade para ir para o rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentado-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que vê as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Obrigado. Dei um texto difícil para você ler, né? Eita, pastor, né? Poderia ser um texto mais fácil, né? Olha, então nós temos aqui uma cidade pequena, né? Mas com tamanha projeção. E me parece, né, estudando a carta de Apocalipse, capítulo 2, parece que essa projeção refletia dentro da igreja. Porque também era uma igreja de projeção. E aqui vocês vão ver, assim como nas outras cartas, Jesus trazendo algumas informações a respeito desta igreja. Então vamos lá? Quais informações Jesus revelou a respeito da igreja de Tiatira? Vamos lá, você está tomando nota? A primeira informação que Jesus revelou foi o seguinte: uma igreja em desenvolvimento. Eu gostaria de pertencer a uma igreja em desenvolvimento, porque é uma igreja que está crescendo. É uma igreja que ela não está satisfeita onde ela se encontra. É uma igreja que quer fazer mais, né? Eu gostaria de pertencer. Eu acho que a igreja, inclusive Nova Esperança, ela tem essa característica, né? Uma igreja em desenvolvimento, pessoas querendo aprender, né? E isso vemos nos versículos 18 e 19. Vamos conferir novamente. Versículos 18 e 19. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Alguém lembra qual o sentido dessa expressão figurada, que inclusive nós encontramos lá no capítulo 1, e nós falamos qual o sentido dessa expressão, olhos como chama de fogo? Alguém lembra? Os olhos de Jesus é aquele olhar de discernimento. Ele conhece, ele consegue ver as profundezas do nosso coração. Então ele está escrevendo à igreja de Tiatira: eu sei, eu conheço vocês, porque eu estou vendo. Até tem uma música que a gente canta com as crianças, né? As menorzinhas. O que você faz? Vocês conhecem? O que você diz? Deus tudo escuta e tudo vê. Sim, Deus tudo vê. Escuta o Senhor, tudo o que faz ou diz você, né? Então, esse é o sentido da expressão olhos como chama de fogo. O texto continua: e seus pés como o quê? O meu está como latão, reluzente, né? A ideia é que na medida que Jesus caminha, os seus pés são pés como de juízo, né? Aí ele continua: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança. Aqui, ó, presta atenção. É a partir daqui que justifica essa informação que eu coloquei aqui no quadro. E que as tuas últimas obras são o quê? Menores? Isso, são maiores do que as primeiras. Então, o que é que Jesus revela a respeito da igreja de Tiatira? Em primeiro lugar, uma igreja conhecida pelo seu, o quê? Amor. E sabe o que eu acho curioso aqui, gente? Eu gostaria de fazer um contraste com vocês ao longo da pregação, um contraste com a igreja de Éfeso. Qual era a censura a respeito de Éfeso que Tiatira recebe elogio? É um contraste. Éfeso era o extremo oposto de Tiatira. Se Éfeso tinha um problema,
Tiatira tinha solução. Qual era o problema de Éfeso? Que ela abandonou o primeiro amor. E como que Tiatira era conhecida? Pelo seu amor. Olha, de um lado eu vejo uma igreja com um amor minúsculo, com um amor apático, com um amor abandonado. De outro lado eu vejo uma igreja com um amor latente, um amor evidente, um amor proporcional e proposital em relação a Cristo, né? Será que o Senhor deseja que a sua igreja viva uma relação de amor com Ele? A resposta é sim. E a igreja de Tiatira era uma igreja que estava crescendo na prática do amor. E não somente isso. Jesus elogia a igreja de Tiatira com uma outra qualidade. Qual? E sabe o que eu acho interessante, gente? A única igreja, a única das 7 que recebe elogio nesse quesito foi Tiatira. Você não vê Jesus elogiando outras igrejas no que diz respeito à fé, ou seja, confiar em Deus. Confiar em Deus durante a caminhada. Aqui não está falando a fé da conversão, está falando a fé da nossa caminhada. A Bíblia fala o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a igreja de Tiatira era uma igreja que caminhava pelos corredores da fé. Eu lembro que no meu concílio, meu concílio aconteceu em 2011. Você sabe o que é concílio? É quando o pastor ele se forma e antes dele assumir um ministério, ou às vezes no transcorrer do ministério dele, ele precisa ser avaliado por um grupo de outros pastores, academicamente. Então é convidado ali vários pastores da região e eles vêm com um montão de perguntas. E o pastor é submetido a uma sabatina. E o pastor responde as perguntas desses pastores. E no final, ele pode ou não ser recomendado ao santo ministério. Então eu passei pelo concílio em 2011, né? Já tem um tempinho. E uma das perguntas que me foi feita tem a ver com esse ponto aqui. Eles perguntaram para mim se fé é um dom permanente na igreja ou fé é um dom temporário da igreja. E olhando para os textos bíblicos, nós descobrimos que fé tem que ser um dom permanente. Nós precisamos de fé para que a gente consiga caminhar com o Senhor. Se eu não tiver fé, como que eu vou caminhar com o Senhor? E a igreja de Tiatira ela foi reconhecida pela sua fé. Tal característica, aqui ó, não encontrada nas outras igrejas. Aqui, na região metropolitana de Curitiba, nós temos várias igrejas batistas. Pode ser que uma igreja, aos olhos do Senhor, é uma igreja que anda pela fé. As outras igrejas pode ser que sejam igrejas que não andam pela fé. Eu posso ter uma igreja que não anda pela fé. Tiatira era uma igreja que andava pela fé. A terceira característica que vemos aqui, nesses predicados aqui, é o seu serviço. Serviço. E sabe qual a palavra aqui para serviço? É diaconia. E não sei se vocês se lembram, a igreja de Éfeso já era uma igreja que servia, né? E naquela ocasião, quando nós estávamos estudando a igreja de Éfeso, eu usei 2 palavras que nós encontramos no vocabulário bíblico para serviço. Alguém lembra? Um era diaconia. Ok. A palavra é doulos, né? Um serviço tem a ver com o trabalho de sol a sol, lembra? E outro serviço tem a ver dentro da casa do seu Senhor. A palavra usada aqui é diaconia, ou seja, é um trabalho qualificativo. É um trabalho de qualidade. Havia na igreja de Tiatira pessoas que tinham qualificação para servir, e eles serviam. Olha como é importante nós termos pessoas assim na igreja, né? Pessoas que estão atuando na igreja, servindo em todos os departamentos. E a igreja precisa de departamentos. Olha, pessoas que tenham habilidades com crianças, ficam ali. Pessoas que tenham habilidades com adolescentes, com jovens, com adultos,
com deficientes físicos, com pessoas com problemas emocionais, e nós precisamos de pessoas com qualidade. E esse serviço é diaconia. Então Tiatira era uma igreja que tinha diaconia. Uma quarta característica dentro dessa igreja em desenvolvimento, o texto fala o que na sua Bíblia? Perseverança. A minha já coloca a palavra paciência, né? Na verdade, a raiz da palavra perseverança é paciência. Só que tem um adicional, não é só paciência. Perseverança é macro-paciência. É alguém que se estica, né? Perseverança. E nós precisamos de pessoas que se esticam, né? Perseverança. Perseverança. Eu vou contar um segredo para vocês. Perseverança. No primeiro ano da minha conversão, a igreja da qual eu vim, os missionários, eles faziam muitas viagens missionárias, né? E esses missionários levavam os jovens para fazerem viagens missionárias. E eu era novo convertido. E eu fiz parte dessa equipe. E nós, inclusive, viemos para ajudar a pintura da igreja, como que era a igreja? Lá de Os Galvão. Né? Ela não existe mais, essa igreja. Mas nós viemos, e um dos trabalhos a gente ia ajudar a pintar a igreja de Os Galvão. Isso foi em meados de 2001. Fizemos essa viagem missionária. E nós dormimos na Igreja Batista Salem. Eles têm bastante salas, nós dormimos lá. E eu lembro que durante a noite eu estava cansado, querendo dormir. E vocês sabem, né? Quando ajunta um monte de jovens, ninguém quer dormir, né? E eu era muito careta. Eu acho que eu sou careta até hoje, mas eu era mais careta ainda. E eu queria dormir e os meninos fazendo bagunça. Inclusive, alguns dos meninos hoje são pastores. O pastor Alexandre, que foi seminarista aqui, ele estava nesse acampamento também. E eu tive problema com ele naquele dia também. E interessante que eles começaram a pegar as meias e jogar um no outro, e caiu uma meia em mim, gente. Peguei aquela... Mas eu fiquei tão bravo. E eu, vamos dormir! Eu era novo convertido. Já é 2h da manhã e vocês estão bagunçando. Eu não aguento mais. No dia seguinte, o pastor Sean me chamou no canto. Ele tinha uma van. Falou, mas vem cá um pouquinho. Eu fui lá. Eu achei que ele iria me elogiar. É isso mesmo. Coloca ordem na casa. Ele me chamou. O que aconteceu ontem à noite? Pastor, o senhor viu? Que absurdo. A bagunça. Eu querendo dormir. É o seguinte, você precisa ter paciência com as pessoas. Eu falei, pastor, mas eu já estava por aqui, ó. Ele falou, você acha que acabou sua paciência? Eu falei, sim. Então, agora entra a perseverança. Eu não entendi. É assim, quando você esticar o máximo e não der mais para esticar, isso é paciência. Perseverança é quando passa disso. Então, agora você teria que ter macro-paciência. Às vezes a gente tem paciência, mas às vezes a gente não tem perseverança. Então, perseverança é mais que paciência. E a igreja de Tiatira era uma igreja assim. Mesmo diante das lutas, diante das dificuldades, eles eram perseverantes. Só que tem aqui uma adicional, gente. Jesus destaca algo que vai além. O que é que ele falou aqui? Versículo 19. E que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. O que isso quer dizer? Que eles não estavam satisfeitos com aquilo que eles já tinham alcançado. Eles queriam mais. Eu acho que a gente pode fazer mais. Eu creio que a gente pode ir mais longe. Nós servimos o ano passado, então vamos fazer melhor esse ano. Eu não vou passar a bola, eu não vou encostar a chuteira, né? Existe essa expressão, não vou mais jogar a bola, vou pendurar as chuteiras. Não, eu vou continuar no jogo. Eu quero continuar lutando, eu quero fazer melhor. E a igreja de Tiatira era uma igreja assim. Eles fizeram bem e eles decidiram, vamos fazer melhor esse ano, né?
Então olha que interessante, uma igreja em desenvolvimento, uma igreja ativa, uma igreja crescente. Gente, assim como nas outras mensagens, se a carta de Jesus parasse aqui, nós veríamos que é uma igreja que nós poderíamos imitar, né? Olha as qualidades que ela tem. E eu acho que nós deveríamos imitar essas qualidades, né? Mas vocês perceberão que essa igreja tinha uma dificuldade. E a gente entra então na segunda informação que Jesus revelou a respeito de Tiatira. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, antes de eu explicar a segunda informação, é a seguinte: a segunda informação que nós vamos aprender não tem a ver com todo mundo da igreja. É com um grupo da igreja. Então, nós precisamos aqui fazer um corte. Às vezes o pastor tem que chamar a atenção de algum assunto da igreja, e às vezes a gente fica chateado e fala, poxa, mas eu não fiz isso. Não foi para mim, por que está brigando comigo? Por que chamou? Não, calma. Às vezes ele precisa falar de modo geral, mas a mensagem tem a ver com às vezes, um grupo específico. Embora a mensagem é para a igreja, mas o alvo de Jesus aqui é um grupo específico. É o que nós vamos ver agora. Então vamos lá? Segunda informação que Jesus revelou a respeito da igreja de Tiatira. Tiatira, uma igreja complacente. Complacente. Alguém sabe o que significa a palavra complacente? É uma igreja tolerante. Cúmplice. Cúmplice. Tem a ver com cúmplice, né? Vamos ver o texto? O verso que nós vamos ver agora é o verso de número 20. Nós já lemos o 18 e 19, agora leremos o verso de número 20. Juliana vai ler para nós aqui o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Obrigado, Juliana. Bem, aqui tem bastante informações, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus busca um exemplo ruim do passado para apontar o erro de uma pessoa dentro da igreja, que era uma pessoa que tinha assumido liderança de púlpito e de ensino. Talvez fosse aqui uma profetisa. Na verdade era uma falsa profetisa, mas ela estava ensinando na igreja. E o nome que Jesus busca no Antigo Testamento para qualificar essa líder, sabe qual foi o nome? Jezabel. Alguém sabe quem foi Jezabel? Será que Jezabel é um bom nome para você colocar na sua filha? Jezabel, venha cá, Jezabel. Já escovou os dentes, Jezabel? Né? Gente, deixa-me falar uma coisa a vocês. A pior mulher da história, do mundo conhecido, a pior, não tem uma outra mulher pior que essa. Vocês conseguem entender? A Bíblia descreve vários homens ruins, mas mulher ruim, ela parece que abarca todas. Quando você quiser ofender alguém, pior palavrão, Jezabel. Interessante que a história dela está lá no livro de Reis, 1ª de Reis e 2ª de Reis, e inclusive ela casou com o pior rei de Israel. O nome dele era Acabe. Pior que Acabe era a mulher de Acabe, era Jezabel. E sabe qual era o principal problema de Jezabel? Ela incitava, ela seduzia os homens a fazerem o que ela queria.
Inclusive, ela seduzia os homens a fazer coisas que Deus havia proibido. Ela conseguia seduzir pessoas. No Antigo Testamento, ela tinha quase 1000 profetas a seu dispor. Eram 400 profetas de Baal e 450 profetas pós-ídolo. Ela foi a personagem que fez um grande homem de Deus chorar. Ela foi uma personagem que fez um grande homem de Deus desejar a morte. Isso mostra como uma pessoa pode machucar outra pessoa, e não é um machucado físico, é um machucado que afeta a alma da pessoa. Uma pessoa pode ser tão vil, tão cruel, que ela pode fazer um homem de Deus não querer mais servir a Deus. E eu acredito mesmo que um dos melhores homens da Bíblia foi Elias. E a pior mulher da Bíblia fez o melhor homem da Bíblia fugir, desejar a morte e não querer mais servir a Deus. E essa mulher conseguiu, não sei como, eu sei como, né? Com suas palavras, ela seduzia, ela conseguiu entrar na igreja. Ela tinha cargo na igreja. Ela tinha posição de liderança na igreja. E ela ensinava na igreja. E a igreja fazia o quê? A igreja deixava. A igreja deixava ela ensinar. E ela estava ativa na igreja. Gente, é difícil. É difícil concluir como que uma igreja em desenvolvimento, com tantas qualidades, tinha dentro da igreja uma pessoa que andava na contramão dela. Isso mostra que mesmo quando há pessoas ruins dentro da igreja, a igreja ainda é de Cristo. E é Ele que governa no meio de uma boa igreja, mas que talvez tenha uma maçã ruim, uma maçã podre. Isso para mim é um alento, porque às vezes a gente está numa igreja, a igreja é boa, a igreja é promissora, a igreja tem tudo para crescer, mas nós não tivemos o cuidado de avaliar bem caráter, e às vezes colocamos alguém numa posição de destaque, de tanta relevância como na área de ensino, alguém que é tão ruim, ao ponto de Jesus, não eram os membros que falavam que ela era Jezabel, era Jesus. Jesus falou, essa aí é igualzinha, eu já conheço esse perfil aqui, ó, igualzinha a Jezabel. E qual o problema de você tolerar o pecado? É que quando você tolera o pecado se espalha. Ele começa a infiltrar. Eu já estou no ministério já há um certo tempinho. Eu já passei por algumas igrejas. E eu aprendi algumas lições. Por exemplo, uma das lições que eu aprendi. Eu tenho que tomar cuidado ao tratar de pecado de um parente de um membro da igreja. Por quê? Porque pode ser que ao tratar do pecado, a família se levante contra mim. Por quê? Porque a família se tornou o quê? Do parente complacente, tolerante. Às vezes é o pai que sabe o pecado dos filhos e não aproxima a liderança, e não apoia a liderança quando o pecado chega à tona, porque o pecado ele se revela com o tempo. Ninguém consegue esconder pecado por muito tempo. E às vezes eu fui tratar de um pecado e a minha maior oposição não foi o diabo, foi a família daquela pessoa que se levantou contra mim. Quantas vezes eu já ouvi que a esposa escondia pecados do marido, e pecado aparece. E quando aparece, a igreja tem que tratar a gente.
Porque senão o pecado ele se espalha. É como câncer. Você tem que tirar. Por exemplo, eu passei pelo anestesista essa semana e ele pegou o meu, não sei como chama, o meu laudo. Ele falou, você vai fazer uma cirurgia, né? Eu falei, sim. Você já arrancou o tumor? Eu falei, já. Mas ficou alguma coisinha, né? Eu falei, ficou. Ele falou, por que a mulher não tirou tudo? Eu falei, é que eu estava sangrando demais naquele dia. Ah, tá. Ah, mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele falou para mim, o anestesista, a gente tem que tirar. Tem que tirar tudo. Ah, mas só ficou um pouquinho. Tem que tirar tudo, porque ele volta, fica maior e se espalha. Às vezes nós temos notícias de filhos que sabem pecados dos pais e é complacente. Logo, logo sabe quem vai cair em pecado? Os filhos também. Aí não é só o papai e a mamãe que está longe de Deus, também são os filhos. E aqui parece que a igreja estava tolerando, e Jesus não gosta de pessoas que toleram pecados, escondem. Gente, nós temos que tratar, por mais que doa, e doeu, viu? Pancada. Eu tenho que tirar, porque se eu permanecer, é pior. Só que essa igreja tinha um problema maior. Sabe por quê? Porque quem estava em pecado não eram os membros. Era alguém da liderança. Alguém que deveria dar o exemplo. Alguém que deveria ser referência. E era essa pessoa que estava levando as demais a cair em pecado. Gente, pessoas de liderança são formadoras de opiniões. Sabe o que é ser um formador de opinião? Eu posso mudar a sua forma de pensar. Então, se eu tiver na liderança alguém como Jezabel, o estrago que essa pessoa pode fazer é pior do que um membro em pecado. E na igreja havia uma líder assim. Essa mulher chamada Jezabel. Muito bem. Jesus, na sequência, ele está revelando, informações a respeito de Tiatira. Ele vai trazer uma terceira informação. Uma igreja avisada. Sabe aquele ditado? Depois não vem falar que eu não avisei, sabe? Uma igreja avisada. Jesus avisou. Jesus denunciou. Olha, vocês têm que tirar essa pessoa daí. E vamos ver isso nos versos de número 21 a 23. 21 a 23. Vamos ler? E dê-lhe tempo que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, porque ele tem olhos como chama de fogo, por isso que tem essa expressão aqui. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Gente, uma coisa que eu percebo nesses dois versos é o seguinte. Aqui eu identifico uma quarta marca de uma igreja genuína. Alguém lembra qual é a primeira marca de uma igreja genuína? Olhando para Éfeso? O amor. O amor é uma marca de uma igreja genuína. Olhando para Esmirna. Alguém lembra qual era a marca de Esmirna? Que é uma marca de uma igreja genuína? Sofrimento. Uma igreja genuína, ela está disposta a sofrer por aquilo que ela acredita.
E, na verdade, a igreja talvez seja um dos únicos grupos que é capaz de morrer por aquilo que acredita. Uma terceira marca de uma igreja genuína, que foi a terceira igreja que nós estudamos na semana passada, é o quê? Testemunho. Né? Uma igreja tem que ter testemunho. E aqui eu vejo uma quarta marca. Cada uma das igrejas traz uma marca de uma igreja genuína. E vamos ver isso. A quarta marca de uma igreja genuína, sabe qual é? Pureza. Alguém sabe o que é pureza? Pureza tem a ver com santidade. Você sabia que Jesus chamou a igreja para que ela seja santa? E ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado. Eu quero ver dois textos com vocês. O primeiro texto é Hebreus 12, 14. Vamos ver? Hebreus 12, 14. A Dayana lerá para nós. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Leia novamente em voz alta, para que a pessoa que esteja em casa também possa captar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto de Hebreus está dizendo que se eu não buscar a santidade, eu não terei condições de ter um relacionamento pessoal com o Senhor. E por que não, gente? Porque Deus é santo. E Deus não é somente santo. Deus é santo, santo, santo. Por exemplo, vamos ver um outro texto, a Fátima vai ler para nós, 1 de Pedro, capítulo 1, perto lá do Apocalipse, né? 1 de Pedro 1, 15 e 16. Leia em voz alta para nós. Mas como é santo aquele que nos chamou, sede-vos também santa em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou seu Deus, sou santo. Amém. O texto bíblico fala, dona Fátima, me ajude, que eu devo ser santo em algumas partes do meu procedimento ou em todas as partes do meu procedimento? Todas. Em todas elas. Eu pergunto a vocês, e a igreja de Tiatira? Será que era uma igreja que estava buscando a pureza, a santidade? Sim ou não? Por causa de Jezabel? Não. A igreja não estava. Não toda a igreja, uma parte dela. Né? Por que eu sei disso? Porque o texto fala que Jezabel, não é Jezabel, né? É apenas uma referência. Estava incentivando a prostituição. E prostituição é um antônimo de pureza. É o contrário. Jezabel, lá no Antigo Testamento, ela adorava uma deusa. Alguém sabe o nome da deusa que Jezabel adorava? O nome dela era Astarote. Astarote era a deusa da sensualidade. Astarote, para você adorar Astarote, você tem que se envolver em situações que envolvam a sensualidade. É a forma com que Astarote é adorada. Lá na igreja de Corinto, eles também tinham problemas nesta área. Eles adoravam uma outra deusa, que tem uma certa semelhança, chamada Afrodite, que também era a deusa da sensualidade. Eles tinham até
sacerdotes e sacerdotisas que eram, na verdade, prostitutos e prostitutas cultuais. Era horrível. E o problema que Corinto tinha com esta área sexual, a igreja de Tiatira, com parte de alguns, não toda a igreja, eles também tinham problemas nesta área. Você sabia que uma igreja pode estar sexualmente impura? Uma igreja? Por causa do namoro de alguns jovens, o noivado de alguns casais, o casamento, às vezes as piadas que se faz no trabalho, na escola, as coisas que a gente escuta, que a gente vê. E Jesus está chamando esse grupo ao arrependimento. E eu acho isso aqui muito interessante, porque quando você tem pecado na igreja, a única solução, o único caminho é o arrependimento. Não existe, vou dar mais uma chance. Não, você tem que chamar a pessoa ao arrependimento. E sabe o que eu acho interessante aqui no texto? Que Jezabel tinha incluído a família dela. Era uma família de liderança. Porque o texto fala assim, Jesus falou, eu matarei os seus filhos. Jesus mata? Jesus mata. Jesus pode matar? Ele é o único que pode matar. Porque ele é o autor da vida. Ele dá, ele retira. Jesus é o único. E quando Deus mata, não é assassinato. É juízo. A Bíblia já diz isso. Que o salário do pecado... Você quer o quê? O salário do pecado é morte. Jesus pode matar sem incorrer no pecado de assassinato. Porque ele é o autor da vida. É juízo. E ele está falando para Jezabel, se você não se arrepender, mulher, eu matarei os teus filhos. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher, nem com os filhos dela. Mas uma coisa eu sei. Como seus pés é de latão reluzente, ele não iria caminhar pela igreja sem fazer nada. Mas ele chamou, ele deu um aviso. Arrependa-se. E Jesus sabia que ela não iria se arrepender, porque o texto fala, ela não vai se arrepender, mas os seus filhos eu darei a chance ao arrependimento. Por que isso? Porque às vezes os filhos têm um mau exemplo dentro de casa, isso pode acontecer, os filhos não precisam seguir os caminhos dos pais, pode pegar outro caminho. Quantas famílias a gente conhece das nossas igrejas, que os pais estão servindo a Deus e os filhos não? Mas também o contrário é verdade. Há muitas igrejas que os filhos estão na igreja e os pais não. Porque às vezes quando a gente não tem exemplo dentro de casa, a gente deve buscar onde? Nós temos que buscar até na Bíblia Sagrada de exemplos. Mas o fato é, Jesus, ele avisou. Ok, estamos chegando ao final. Estamos caminhando para o final aqui desta carta. Vamos para a quarta e última informação que Jesus revelou a respeito de Tiatira. Uma igreja chamada a permanecer fiel. Uma igreja chamada a permanecer fiel. Vamos ler os versículos 24 e 25. 24 e 25. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. Por que ele falou os restantes? Porque o primeiro grupo era o primeiro grupo que estava longe.
o restante, aqueles que estavam fiéis. Agora eu vou falar com um outro grupo da igreja. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, presta atenção aqui, ó. A todos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina? A doutrina de prostituição que Jezabel ensinava. Não tem aquela doutrina. E não conheceram, como dizem, o quê? As profundezas de Satanás. Deixa eu parar aqui um pouquinho, gente. Tem pessoas na igreja que elas não querem descobrir as profundezas de Deus. Elas querem descobrir as profundezas de Satanás. Ou seja, até onde vai a imoralidade? Eu quero descer níveis. E a imoralidade, você desce níveis. Na vida cristã, você sobe. Mas quando você segue Satanás, você desce. E às vezes a gente percebe pessoas na igreja que por causa de influência tem tudo a ver, assim como Jezabel influenciava, amigos podem influenciar, inclusive maus exemplos na igreja podem influenciar. Eu já tratei de situações que a pior influência para aquela pessoa, aquela família, aquele jovem que estava ali na própria igreja. Você acredita que eu já tive que dar conselho para uma pessoa? Não anda com aquele irmão. Eu já tive que dar esse conselho. Não vão embora juntos. Não fica sozinho com ele. Eu já tive que dar esse conselho. Porque essas pessoas, elas caminham de forma decrescente. É uma espiral. E a gente percebe aqui que as pessoas que estavam seguindo a Jezabel, essa figura, né? Não é a Jezabel, é uma outra mulher. Com a imoralidade, vamos ver até onde o pecado pode ir. E a gente sabe que o coração humano, se você não frear ele não tem limites. Você vai querer começar a experimentar coisas. Não é assim que acontece quando alguém entra nas drogas? É só uma bebidinha. É só um cigarro. Agora é só uma maconha. Aí isso vai levando a outros passos piores. Sempre é assim. Isso é as profundezas de Satanás. E ele está falando, havia um grupo que foi convidado, viu, vamos conhecer as profundezas de Satanás? Ele falou, não, negativo, eu estou aqui, eu quero descobrir as profundezas do Senhor. Eu quero mergulhar no Senhor. Eu quero descobrir a vontade de Deus, eu não quero descobrir a vontade do diabo. Mas, pastor Mário, será que na igreja tem pessoas que estão querendo aprender mais do diabo do que de Jesus? Lógico que tem. Lógico que tem. Continua a leitura. Quer dizer, vou recomeçar para fechar aqui. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retenho até que eu venha. E o que é que eles têm que Jesus pediu para que eles guardassem até que ele viesse? O amor, a fé, o serviço e a perseverança. Guarda isso que vocês estão fazendo, continua até que eu venha. Porque quando ele vier, lá em Apocalipse termina assim: logo venho e comigo trarei o galardão. O livro do Apocalipse termina assim: Maranata, vem Senhor Jesus. E ele fala: logo venho e quando virei, trarei o galardão. E a gente vai ver, a partir de agora, na conclusão da carta, uma recompensa para aqueles que vencerem. E vencer aqui seria o quê? Permanecer na fé, no amor, na paciência e no serviço. Ao que vencer. Vamos ver o texto aqui? Versículo 26. 26 a 29. Leia, pastor, para nós. Aí eu vou terminar. Ao vencedor
que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre fica a pergunta: será que depois de tudo isso vale a pena servir e continuar servindo? Porque eu já tenho servido. Mas será que vale a pena continuar servindo? Jesus está falando que sim. E ele traz aqui duas recompensas para aqueles que continuarem nessa caminhada, nessa pegada de fidelidade. A primeira, eu acho muito interessante isso daqui. A primeira recompensa está no finalzinho do verso 26. Qual seria? Eu lhes darei autoridade sobre as nações. O que isso quer dizer? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele está falando aqui que a igreja vai fazer parte do seu plano de governo no reino milenar. Aqueles que vencerem vão fazer parte da equipe que vai governar com Cristo. A pergunta é: o que é que nós vamos fazer? O texto fala: governar as nações. Existe um texto paralelo a esse que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 17. Vou pedir para a Dani ler para nós. Lucas 19, 17 é um texto paralelo, fala sobre uma parábola. Lucas 19, 17? Isso. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Olha que interessante, gente. Servo bom e fiel terá autoridade sobre 10 cidades. 10 cidades podem formar uma nação. Jesus está falando: eu vou colocar vocês como governadores, prefeitos, sobre as cidades que terá no reino de Cristo. Olha que honra eu ter uma posição de governo com Cristo. E aí até onde vai a minha autoridade como um governante? Jesus vai ser o Rei Supremo, mas ele vai ter os seus governantes. Será que de fato a gente vai ter autoridade mesmo? A minha Bíblia, ela não fala autoridade, ela fala poder de governo. Mas até onde vai esse poder de governo? Olha o que o texto bíblico fala, gente. É assombroso. Veja lá o versículo 27. E com o quê? E com cetro de ferro as regerá. Aqui, ó. Estou terminando. Acorda, por favor. Quem é que vai reger com cetro? Jesus ou a igreja? A igreja. A igreja. Ele vai reger, mas essa autoridade vai passar à igreja também. Aqueles que vencerem. Olha o texto. Ao que vencer, verso 26. E guardar até o fim as minhas palavras. Presta atenção. Eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. Está falando dessas pessoas que vencerem. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ou seja, a igreja vai ter a autoridade de governo ao ponto de, se tiver que disciplinar e destruir alguma coisa, como um oleiro às vezes precisa destruir para fazer um melhor, vocês terão autoridade para governar. Que honra, gente. Que honra. Você acha que a gente vai ser como anjos que vamos ficar cantando
Não, nós vamos ter muito trabalho de governo. É uma honra. Isso no reino. O texto fala ainda uma segunda recompensa: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Interessante que lá em Apocalipse fala que Jesus é a estrela da manhã. É uma referência aqui mais uma vez em proximidade com Cristo. Ou seja, eu vou andar próximo do Rei dos Reis. A pergunta é: será que vale a pena servir? Gente, as recompensas, elas são maravilhosas para aquilo que nos espera. Então vale a pena servir o Senhor. Amém? Vamos terminar? Ufa, pastor, vamos. Vamos terminar cantando. Eu falei que a gente ia cantar a última estrofe, hino, e vamos terminar mesmo, tá bom? Talvez você tenha algum outro pedido de oração aí no seu coração, mas eu vou pedir a Deus que sonde o seu coração, que aquilo que está guardado aí, Ele possa responder. 289, não temerei, tá bom? Então, eu não sei as suas lutas, não sei o que você tem passado, mas você pode confiar, você pode ter fé. Deus tem um plano, inclui o seu futuro também, já está planejado, então descansa no Senhor. Vamos cantar a última estrofe do hino Não Temerei. Irmão Oséias, queria convidá-lo para que termine com uma palavra de oração, dispensando todos em segurança para casa, e que Deus abençoe a sua palavra, que foi semeada em nosso coração, e boa noite a todos.